Oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui para explicar para vocês o quadrinho Desenvolvendo a Estratégia e o plano de ações estratégicas, tá bom? Porque eu acho que se eu explicar item por item, você vai conseguir entender mais facilmente, tá bom? Mas se você tiver aí o material do curso, do workshop, fica mais fácil também. Caso não tenha, pelo menos você precisa ter a planilha do seu lado, com a parte de desenvolvendo a estratégia e parte do plano de ação, ou mesmo impressa, não tem problema também, tá? Então, eu vou explicar cada pontinho de forma bem fácil para você entender. Depois das identificações ali, a gente tem o item objetivo estratégico. Esse objetivo estratégico ele se refere ao objetivo do mapa estratégico. Então, a gente tem o mapa estratégico do hospital e lá a gente tem, se eu não me engano, 12 ou 13 objetivos estratégicos, tá? Então, são aqueles objetivos que são, esses objetivos são a estratégia do hospital para alcançar a visão do hospital. Então, a gente tem uma visão que é a médio e longo prazo e aí foram estabelecidos pela alta gestão, pela alta liderança, objetivos estratégicos para alcance dessa visão, tá? E aí, dentro de cada objetivo estratégico, para cada objetivo, eu tenho um grupo de indicadores que vão nos mostrar de forma numérica, né? Vão nos mostrar se a gente está conseguindo alcançar esse objetivo, tá? Então, é a forma de eu mensurar, de eu interpretar se está dando certo ou não, se a gente está alcançando o objetivo ou não, é através dos indicadores, tá? Então, os indicadores refletem o nosso trabalho em busca de um objetivo, de uma meta, tá bom? Então, o objetivo estratégico está lá no mapa estratégico. E aí você vai identificar qual a sua área tem maior impacto. Então, o que a sua área mais impacta para o alcance dele, né? A sua área tem mais impacto em qual objetivo estratégico da instituição. Então, é aquele que você vai colocar ali no quadro. Indicador. Então, dentro do objetivo tem um grupo de indicadores. Caso o indicador que você trabalha não esteja nesse grupo ali, nessa seleção do BSC de indicadores, não tem problema. Você escreve ali um indicadorzinho que vai mensurar, né, as suas ações, tá? Meta, então é a meta do indicador. Todo indicador tem uma meta, então é um número, então em percentual, em números, né? Então você coloca ali a meta, tá? Então a meta do indicador. Não a meta de vida, a meta do trabalho, mas a meta do indicador. Então, o objetivo está no mapa, indicador é o que você trabalha, ou que está dentro do grupo dos objetivos, e a meta do indicador, tá bom? Depois a gente tem aqui fatores críticos. Fatores críticos são os fatores críticos para o sucesso. Então, a gente tem ali na apostila a definição disso. O que tem sido um empecilho para o alcance daquele objetivo, né? Dentro da área que você trabalha, dentro da sua área de atuação, né? O que a gente precisa, o que é uma barreira, o que precisa ser reduzido ou sanado, tá? Então, o que você precisa eliminar de barreira para alcançar esse objetivo, para que esse indicador seja um indicador de sucesso, entende? Então, você vai listar ali quais são os fatores críticos. E a partir dos fatores críticos, você vai estabelecer iniciativas estratégicas. Então, as iniciativas estratégicas, elas visam sanar, reduzir ou eliminar, na verdade, sanar, eliminar, reduzir ou sanar esses fatores críticos, tá? Então, eu identifico os problemas, né, os fatores que prejudicam o andamento do meu trabalho, das minhas ações, o alcance do meu objetivo, e a partir desse problema que eu identifico, dessa dificuldade, desse fator crítico, né, eu vou e coloco iniciativas estratégicas. O que eu posso melhorar? Então, fator crítico, pense assim, algo que eu preciso melhorar para eu alcançar o objetivo, algo que eu preciso resolver para alcançar o objetivo, algo que eu preciso mudar para alcançar o objetivo, entendeu? Então, isso são os fatores críticos. E a partir do meu entendimento do que são os fatores críticos, eu vou estabelecer iniciativas estratégicas para eu conseguir saná-los, né, ou reduzi-los, ok? Tá? Então, para cada fator crítico, pense pelo menos uma iniciativa estratégica. O que é estratégico? O estratégico é aquilo que vai ser determinante para eu reduzir o problema ou para eu sanar aquele problema, tá? Então, o que você precisa fazer que é determinante? Então, iniciativas que são determinantes para eu conseguir reduzir ou eliminar esses fatores críticos para o sucesso, ou seja, para o alcance do meu objetivo estratégico, para eu conseguir alcançar a meta do meu indicador, tá bom?
Então, pense assim. Então, fatores críticos eu já listei ali, eu já pensei no que tem sido um problema, o que tem sido uma dificuldade, algo que eu preciso resolver. Depois eu vou pensar nas iniciativas estratégicas. Beleza? Assim eu já completei o meu quadrinho, eu já sei qual é o meu objetivo estratégico, o que eu vou trabalhar em cima dele, eu já sei qual é o meu indicador, eu já sei a meta do meu indicador, né, que foi estabelecida, os fatores críticos, que são as minhas dificuldades para alcance do sucesso, tá? E a partir das dificuldades eu vou pensar nas soluções, nas iniciativas, tá? E aí eu vou ali para a planilha de ações, tá? Vamos lá. No plano de ação, então a gente chama plano de ações estratégicas, tá? Eu tenho ali a identificação, então tem um nome, eu preciso colocar sempre a data que eu elaborei, né? Tem ali prioridades da semana, mas vamos deixar isso aí para um segundo momento. E tem ações estratégicas. A primeira coluna é de ações estratégicas. A partir das iniciativas estratégicas, eu preciso estabelecer as ações estratégicas, tá? Vamos lá. E aí, as ações são realmente aquele plano de ação, 5W2H. O que eu preciso fazer? Deixa eu ver aqui um exemplo. Fica mais fácil de eu explicar para vocês. Desenvolver ou fortalecer competências do líder referente à gestão do indicador. Ótimo. Então, o que eu posso... Essa é a minha iniciativa. O que eu posso fazer para desenvolver as competências dos líderes na tratativa dos indicadores? Eu vou fazer um treinamento, então minha ação estratégica pode ser elaborar um treinamento de indicadores, um curso de indicadores, eu fazer reuniões mensais para explicar os indicadores, né? Eu trabalhar a análise desses indicadores em conjunto. Então, quais ações? Então, ações sempre a gente começa com o verbo. Eu vou ter mediante a essa iniciativa. Então, a minha iniciativa é melhorar a competência técnica frente à tratativa dos indicadores com os líderes. Então, como que eu melhoro a competência, né? Para tratar isso. Então, eu vou lá e coloco as açõezinhas. Então, treinamento, então treinar, capacitar, promover. Aqui tem promover reuniões mensais. Então, vai ajudar. O que eu penso que vai ajudar? Tá? Atender o gestor individualmente para discussão dos indicadores, então foi uma outra ação que colocaram aqui que eu achei bastante interessante. Então, a partir de uma iniciativa estratégica, eu elaboro um plano de ação, tá? Então, vamos lá, a gente coloca a ação estratégica na primeira coluna, depois eu vou colocar a data de início, data de final, eu posso ter um período, eu posso ter uma data de começo e fim, né? Então, quando que eu pretendo fazer isso? Para quando que é essa iniciativa, essa ação, tá? Depois, eu vou ali para os riscos existentes. Os riscos não são os fatores críticos. Os fatores críticos eu estabeleci lá no outro quadro e eles geraram as iniciativas estratégicas. Os riscos existentes são os riscos dessa minha ação não dar certo. Então, são fatores que podem prejudicar com que eu consiga alcançar essa ação, resolver, né, fazer, executar essa ação, entendeu? Tá tremendo, né? Então, quais são os riscos, né? Gestão de risco. O que eu vou fazer? Eu identifico o risco, então eu tenho aqui, ó, indisponibilidade no gestor e falta de sala. O que eu vou fazer para resolver a falta de sala? Eu vou agendar com maior antecedência? Eu vou providenciar uma sala exclusiva para isso? Eu vou dar treinamento em loco? O que eu faço para resolver a questão de não ter sala quando eu for fazer o treinamento? Então, o que eu posso fazer? Então, ações mínimas para os riscos, que é o quadro seguinte. Primeiro eu vejo o risco e no quadro seguinte, né, na coluna seguinte, eu vou colocar o que eu vou fazer para diminuir essa probabilidade de dar errado, tá? Então, é a mesma coisa de um plano de ação, a mesma coisa de gerenciar um risco mesmo. Eu identifico que esse risco existe e eu faço alguma coisa para que não aconteça o evento, né? Para que algo não aconteça, para que não dê errado. Então, eu coloco ali uma barreira, tá? Todo risco, preciso de barreiras para ele, ok? Depois, eu tenho aqui habilidades que eu tenho. Então, para eu executar essa ação, quais são as habilidades que eu tenho? Então, quando eu vou dar um treinamento, qual é a habilidade que eu tenho para o treinamento? Eu posso ter a habilidade de falar em público, a habilidade de persuasão, de fazer as pessoas prestarem atenção em mim, entenderem, comprarem a minha ideia, né? Às vezes isso é muito importante. Eu tenho que ter habilidade técnica, conhecimento técnico, teórico. Então, quais são as habilidades que você, gestor, já identifica que vão te fazer capaz de fazer aquela ação de sucesso, né? De fazer aquela ação ser um sucesso.
tá? E habilidades que eu preciso ter. Então, o que eu preciso desenvolver de habilidade para me ajudar a executar essa ação, tá? Então, pense aí o que você tem dificuldade para você resolver. Às vezes, você precisa dar um treinamento, mas você não tem a habilidade de falar em público. O que você vai fazer, né? Às vezes, você não sabe mexer no sistema, então você precisa aprender a mexer no sistema. Às vezes, você tem dificuldade de coordenar os seus horários para que você consiga dar treinamento continuamente, por exemplo. Então, você precisa ali gerenciar melhor o seu tempo. Tá? Então, habilidades que eu preciso ter, o que eu preciso desenvolver para que eu consiga executar essa ação, tá? Tô falando de uma ação só ali. Depois eu tenho ali o que depende de alguém, o que depende dela e quem pode te apoiar. Então, o que depende de alguém? O que dentro dessa minha ação depende de uma outra pessoa? Por exemplo, eu preciso de um sistema específico para gerenciar um processo. Então, depende de alguém ter um sistema específico, né? Ter o sistema X. O que depende dela? Instalar o sistema X na minha máquina, tá? E aí, quem é essa pessoa? Quem pode te apoiar? A TI. Então, o que eu preciso? Ter o sistema X. O que depende dessa outra pessoa instalar? Porque não sou eu que instalo. Então, essa pessoa instalar. E quem pode te apoiar? A TI, tá? Então é assim, eu penso no que eu preciso ter, eu penso no que depende de alguém para eu conseguir executar essa ação e eu vou colocar ali exatamente o que essa pessoa precisa fazer, né? Para que quando a gente vai ler esse plano de ação, a gente entenda exatamente o que eu posso fazer para ajudar o outro, o que o outro pode fazer para me ajudar. Então, quando você fala quem pode te apoiar, antes você vai estar dizendo qual é a atitude que essa pessoa tem dentro do seu plano de ação que vai te ajudar a resolver essa questão, tá? Deu para entender? Vou passar mais uma vez rapidão. Primeiro ponto ali, a ação. Então, tem as iniciativas estratégicas e elas podem gerar uma ou mais ações. E aí, cada ação eu vou separar ela e vou determinar vou preencher as outras colunas. Data de início, data de fim ou período, né? Quais os riscos existentes, ou seja, quais são os problemas que podem aparecer, ações para minimizar os riscos, é a gestão de risco, quais são as barreiras que eu posso colocar, tá? Habilidades que eu tenho, então qual é a minha capacidade que vai ajudar com que eu consiga fazer essa ação, né? Ou fazê-la funcionar, ou viabilizar que essa ação seja feita. Habilidades que eu preciso ter, então eu vou identificar algo a mais que eu preciso ter, tá bom? O que depende de alguém. Então, o que não depende de mim, depende de outra pessoa para que essa ação seja concluída. O que depende dela fazer. Então, eu preciso de um sistema e aí depende de uma outra pessoa instalar o sistema na minha máquina. E quem pode apoiar? O serviço de tecnologia da informação, que é quem instala o sistema na minha máquina e disponibiliza o sistema para mim. Tá bom? E aí, você vai dizer se tá ok, se não tá, se você fez, se você não fez, tá? Eu espero que tenha ajudado. Espero que tenha sido clara, bem específica, mas para você aprender bem mesmo, para você fixar na sua cabecinha, você precisa treinar, tá bom? Então, são essas ações na prática do meu dia a dia, esse plano que eu tenho de trabalho que vai me ajudar a alcançar o objetivo estratégico da instituição. Então, esse plano de ação que vocês estão montando vão ser providenciais para que a gente consiga sucesso nos objetivos estratégicos. Então, se cada área, cada setor, cada departamento executar suas ações estratégicas baseadas nas iniciativas estratégicas que foram, por sua vez, baseadas nos fatores críticos de sucesso para o alcance dos seus resultados, aí a gente vai estar contribuindo para o hospital chegar onde ele quer. Tá bom? Para a instituição alcançar ali seus objetivos para o ano, né? Porque esse planejamento estratégico ele é anual e, consequentemente, alcançar a médio e longo prazo a visão da instituição. Tá bom? E é isso, um abraço, deixem suas dúvidas, podem escrever aqui, eu vou deixar esse canal para vocês poderem interagir comigo e aí, de repente, eu faço mais videozinhos para vocês, tá bom? Abraço, tchau, tchau!